Muito boa noite para você. Estou de volta aqui, Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com, em mais um saldo do dia. Mas quem não deu muito as caras neste primeiro pregão de maio de 2021, hoje dia 3 de maio, quem não deu muito as caras foi o apetite estrangeiro aqui no Brasil. Apetite estrangeiro que tanto vinha respingando na Bolsa Brasileira. Em abril voltou a entrada ser maior do que a saída de estrangeiros depois de 2 meses. Neste primeiro pregão de maio, no entanto, enquanto as bolsas lá fora apontavam para cima com mais dados, confirmando a retomada forte das principais economias, o Ibovespa hoje passou o dia oscilando perto ali do 0 a 0, fechou ainda assim em alta de 0,3%, retomando a faixa dos 119 mil pontos. O dólar comercial, no entanto, apesar de ter tido uma queda sólida ao longo do dia, acabou devolvendo boa parte da queda, fechou o dia só com 0,2% de baixa, abre o mês no primeiro pregão fechado aos R$ 5,41. Antes de falar dos motivos de cautela que tiveram presentes aqui no pregão, vale falar um pouco do ritmo de cabo de guerra entre as ações do Ibovespa. Aliás, eram 82, agora são 84 ações do Banco Inter e também da Localweb passaram a fazer parte da carteira do Ibovespa, que está engordando, né? Uns 2 anos atrás eram 60 e tantos papéis, agora já são 84 papéis. As duas estreias, aliás, com baixa no time da baixa do Ibovespa. Figurou no time da alta, sobretudo as ações dos bancões, os bancões, sobretudo depois do resultado do Santander, que foi surpreendentemente positivo nessa temporada de balanços que finaliza agora, né, o primeiro trimestre de 2021, as expectativas são bem positivas, com as ações dos bancos podendo embalar com dados acima do que eram esperados pelo mercado. Hoje, depois do fechamento, você acompanha lá no valorinvest.com, tem dado do Itaú, amanhã tem dado do Bradesco. Esse blocão aí de 16% mais ou menos do Ibovespa apontou para cima, segurando as pontas, enquanto as exportadoras tinham quedas consideráveis. Os Minas, e aí está o detalhe da queda, que tem uma alta de 48% acumulada no ano. Os Minas, por exemplo, teve queda de 5 e tantos por cento hoje. Mais ações de exportadoras apontaram para baixo, a maior parte delas, com realização de lucros. As exportadoras são as ações que têm sustentado o Ibovespa até aqui no ano. Em abril não foi diferente. No ano, o Ibovespa já apontando para o positivo, não é lá muita coisa, mas no ano apontando para o positivo 0,16%, melhor do que nada, né? É bom lembrar que uma boa parte do ano o Ibovespa apontou para baixo, com a frustração aqui no Brasil, com a retomada, enfim, todo mundo está sentindo na pele. Pandemia aqui no Brasil ainda preocupando, está tendo um recuo, né? E que bom, no número de contágios e mortes aqui no Brasil, mas ainda se mantém em patamar elevado. É um dos motivos para explicar por que o estrangeiro não ficou muito afins, digamos assim, de colocar o dinheiro dele aqui no Brasil, enquanto lá fora as economias estão reabrindo, coisa e tal, vacinação bem mais acelerada que no Brasil. Há ainda, no entanto, que se ponderar que as ações ligadas sim à retomada da economia aqui no Brasil foram beneficiadas hoje também. Quem liderou, por outro lado, apesar desse momento ainda crítico aqui no Brasil, com investidores projetando um futuro ainda que demore, mas mais satisfatório que o presente, lideraram as ações do Ibovespa, as ações da Iguatemi, né, um grupo de shoppings que tende a se beneficiar conforme a reabertura da economia nos estados em que a rede está presente, e que essa reabertura seja bem sucedida. Mas agora falando do motivo de cautela, o que a maior parte dos investidores
esteve acautelado, né, temeroso, foi por causa da decisão do Copom nessa quarta-feira. A decisão em si não deve trazer muita novidade. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, já avisou há 42 dias atrás, quase, né, que vão ser completados nessa quarta-feira, avisou, depois de subir a Selic em 0,75 ponto, que mais uma dose de 0,75 ponto viria. Mas investidores querem saber sobre o futuro, esse futuro que espera-se, estar mais bem detalhado no comunicado do Copom. O Copom, na figura do seu presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem deixado claríssimo que estamos num ciclo de alta da Selic, que vai ser em pouco tempo, ou seja, com altas fortes de 0,75, 0,5 ponto mais para frente, ou vai ser mais moderado, por causa do ritmo também moderado de retomada da economia. Investidores querem saber, né, onde é que estão pisando, e à espera disso colocaram então um pouco de cautela em suas decisões, cautela também oferecida pelo balanço de riscos que o Banco Central tem na mão. Aliás, dois deles, vale destacar aqui o risco fiscal de sempre, que se mistura ao político. Fim de semana, o ministro Paulo Guedes quantificou aquilo que já se sabe, né, pelos fatos: debandada do governo, orçamento com furo no teto, Petrobras com interferência do presidente, tirando quem Paulo Guedes queria, coisa e tal. Paulo Guedes quantificou seu próprio descrédito em entrevista ao jornal O Globo. Disse ele que dos 100% de confiança nas suas políticas e nos seus desígnios, de 100% de confiança que eram depositados pelo presidente Jair Bolsonaro, restam apenas 65%. Ainda assim, Paulo Guedes garante que fica. Se esquece, no entanto, que ele em si não é aquilo que importa tanto para o mercado, mas que Paulo Guedes, que ministro da Economia, segue no governo. Se um ministro da Economia cada vez mais parecido com o presidente Jair Bolsonaro, de histórico de 3 décadas intervencionistas no Congresso, ou se um ministro da Economia capaz de influenciar o presidente Jair Bolsonaro e as suas decisões mais do que tem sido influenciado. Assim, a gente começa o mês de maio. Continue conosco no valorinvest.com para saber como é que isso tudo vai desenrolar. O exterior deve continuar ajudando. Vamos ver se amanhã, terça-feira, o Ibovespa se desgarra dessas cautelas e segue as principais bolsas hoje, mais uma vez, em alta no mundo. Eu fico por aqui. Meu grande abraço a você. Até a próxima e tchau.